por vários segmentos da sociedade que formavam heterogêneos entre si, mas que formavam grupos de interesse. Porque a saúde, o acesso ao serviço de saúde, é um elemento, um tema que tende a gerar consenso social. Muitas pessoas vão precisar desse acesso à saúde, né? Então, na sociedade nós temos o consenso e o dissenso. Consenso é aquilo que a gente concorda e vai lá tentar fazer. O dissenso é onde a gente discorda e pelo dissenso se produzem então os conflitos sociais. A sociedade é cheia de conflitos, isso faz parte, né? Dos diferentes grupos de interesse defendendo seus interesses diferentes. Então, na reforma sanitária, houve um consenso, houve uma afinidade entre os interesses das organizações de base, organizações comunitárias, dos bairros, das periferias, associações de moradores, grupos de mães, etc. Grupos da base da sociedade, daqueles mais prejudicados, que não acessavam, né, serviços de saúde suficientes e bons para si e para suas famílias, e também pensadores intelectuais da saúde, como Sérgio Arouca e outros, que nas universidades, nas organizações que estavam formando, né? Então, nessas universidades, organizações e associações também de profissionais, havia essa mesma demanda. O pensamento social em saúde avançava para um modelo de atenção básica, de saber que na América Latina, em sociedades desiguais, com muita pobreza, né, ainda mais que nos anos 60 e 70, em função do modelo econômico adotado pela ditadura militar, pelo governo ditatorial, houve um violento êxodo rural. Esse êxodo rural foi produzido pela adoção da agricultura capitalista, agricultura mecanizada, a monocultura de exportação, soja, etc., e isso quebrou os pequenos agricultores e a agricultura familiar, que não era a ênfase. O que aconteceu? Um êxodo rural massivo, formando bolsões de pobreza, as periferias das grandes cidades, então, né, porque não havia serviços de saúde, educação, segurança, saneamento, etc., suficientes para todos eles. Então, nós vimos as cidades incharem e vimos as cidades agravarem-se os problemas de violência urbana, etc., em função, né, dessa produção de extrema pobreza que avançou muito naquelas décadas. Foram décadas que concentraram muito a renda nos mais ricos e, através do arroxo salarial e do desemprego, né, aumentaram a pobreza também. A desigualdade aumentou muito naqueles anos, né? Então, pessoal, a reforma sanitária foi um movimento que agregou pessoas, grupos sociais de diferentes classes sociais, produzindo um consenso que nós precisávamos de um outro modelo de atenção à saúde, que não um modelo hospitalocêntrico, centrado na alta complexidade, ligado, né, ao setor previdenciário, ou seja, que as pessoas precisavam ser contribuintes, né, ter carteira assinada para que tivessem acesso, então, à saúde pública. Que são políticas focalizadas, políticas para algumas pessoas, né? Então, a ideia da universalidade, de universalizar a saúde, de universalizar a educação, é que toda a população, independente das suas características, tenham acesso a um sistema aberto, público, né, universal, financiado por toda a sociedade. Então, esse é o projeto da reforma sanitária que se consolidou com a redemocratização e acabou sendo, então, confirmado na Constituinte de 87, na Constituição Cidadã de 88, como um sistema único de saúde, de gestão descentralizada. Foram criadas também as estruturas de conselhos, estruturas que faziam a mediação entre a sociedade civil e o sistema de saúde público, portanto, entre a sociedade civil e o Estado. E esses conselhos, essas comissões eram formas de democratizar o controle social, ou seja, o controle popular social, no sentido do povo, né? Como nós vimos na aula passada, bottom-up, ou seja, de baixo para cima, né? O top-down é o de cima para baixo e o bottom-up é de baixo para cima. O bottom-up foi mais ou menos como aconteceu hoje. Como os alunos
e um número muito expressivo de alunos solicitou, demandou, né, da gestão da universidade que as aulas fossem canceladas em função das suas dificuldades de transporte e outras tantas, né, porque os serviços muitos estão interrompidos por não ter combustível e outros elementos, outros insumos. Então, a decisão prevaleceu. Não, eles estão demandando, é justo, é correto, muitos não têm transporte, vamos fazer então. Então, o processo bottom-up, né, produzido pelas necessidades da base da sociedade. A reforma sanitária foi assim. No texto da reforma sanitária, vocês vão ouvir falar que há um conflito entre dois modelos. O privatista, que acha que a saúde tem que ser um produto, um serviço oferecido no mercado, os melhores serviços para quem pode pagar mais, piores serviços, mais restritivos de cobertura para quem pode pagar menos. Isso, então, é um modelo que é defendido por vários grupos de interesse. Os planos de saúde são assim, né? Todos aqueles que têm interesse na saúde privada. Na saúde pública, por sua vez, no modelo de atenção básica, atenção primária, preventivo, né? Que não deixa chegar até a atenção aos maiores níveis de complexidade. Nós temos, então, um embate entre esses dois modelos. E aí vocês leram sobre neoliberalismo. O modelo neoliberal é privatista. Sim. O que é o neoliberalismo? O que diferencia o neoliberalismo do liberalismo clássico do século XIX? O liberalismo clássico do século XIX foi um movimento anti-ancien regime, ou seja, anti-nobreza e clero, né, na coordenação da sociedade, da economia, dos costumes, certo? Numa sociedade de base feudal, agrícola. Então, a nobreza detinha o poder. Com o início do questionamento desse modelo, com o início das navegações que desenvolveram o capitalismo na sua primeira forma, que foi a forma comercial, né? Mercantilismo, e depois com todos aqueles recursos que foram saqueados das colônias, que as colônias foram invadidas e saqueadas pelos europeus, e essa imensa riqueza que se gerou impulsionou o comércio, né, ultramarino, e impulsionou também o desenvolvimento da tecnologia na Europa, o que depois vai produzir um modelo industrial. Vai produzir através da Revolução Industrial, e o capitalismo passa para uma nova fase, que é a fase industrial. Bom, aí começam os primeiros movimentos sociais da era moderna, da modernidade, né? Quais foram eles? Com as primeiras fábricas insalubres do capitalismo industrial, onde trabalhavam crianças, mulheres, gestantes, pessoas trabalhando jornadas de 14, 16 horas por dia, ganhando muito mal, insalubridade, etc. O que acontece é que essas pessoas formam movimentos sociais para fazer demandas por melhores condições de trabalho. É um movimento sindical, um movimento trabalhista, que se universaliza praticamente naquele período e começa a demandar, né, no que era o Ocidente na época, apenas Europa, etc., outros países, né? Depois Estados Unidos, e aí essas pessoas formam movimentos na cidade e no campo, urbanos e rurais, para demandar melhores salários, remuneração, previdência, saúde, direitos de segunda geração, que aí então são implementados por demandas populares, demandas da base da sociedade. Bem, já no século XX, o trabalho vai sendo regulado pela legislação, né? Então, a jornada de 8 horas, pagamento de insalubridade, licença gestante, etc. Férias remuneradas, essas coisas que a gente tem, que são chamados direitos trabalhistas, direitos de segunda geração, tá? Direitos sociais e econômicos. Bem, o que esse capitalismo fez, o capitalismo dos países centrais, o capitalismo avançado, né, foi a produção do welfare state, ou estado de bem-estar social, que era boa remuneração para o trabalhador. O trabalhador em troca não faria revolução, né, porque era um período de embate entre liberalismo e comunismo. Então, as sociedades capitalistas avançadas, elas proporcionaram um bom nível de vida para o trabalhador,
para que isso não ocorresse, né? Foi uma tentativa de aliar liberdade de mercado com justiça social. E um grupo de pensadores não gostava disso, combatia o trabalhismo inglês e o New Deal americano, estadunidense, do presidente Franklin Delano Roosevelt. Bem, então, esses pensadores, esses economistas, filósofos, etc., de inspiração conservadora, queriam um capitalismo duro, livre de regras, achavam que a desigualdade era uma coisa boa, né? E aquela pessoa que puxou esse movimento, que foi o Friedrich von Hayek, o Hayek, como é conhecido, né? Um europeu, austríaco, da famosa escola austríaca de economia, ele escreveu um livro em 1944 chamado O Caminho da Servidão, que ele achava que isso era uma servidão moderna, né? Ele ligava o estado de bem-estar ao socialismo e achava que tinha que ter desigualdade, porque assim que ia crescer a economia, etc. Naquele momento, ele era um outsider, porque estavam em pleno desenvolvimento do estado de bem-estar social na Europa. Então, ele reuniu uma série de pensadores, formaram uma sociedade, né, científica, assim, hiperelitizada, pessoas ricas, que se reuniam para teorizar e lançar as bases desse capitalismo que pretendia quebrar os sindicatos, baixar o valor do salário mínimo, liberalizar completamente, livrar de regras o sistema de produção, de acumulação do capital, né? E achavam que com isso, enfim, toda a sociedade seria beneficiada, porque se os grandes investidores estivessem bem, eles iam investir, e isso ainda iria em cascata chegar até embaixo. Esse modelo, ele começou a ser aplicado no início dos anos 70, com a crise do petróleo, tá? Então, o neoliberalismo ele é distinto do liberalismo clássico, porque o liberalismo clássico é aquele que lá na Revolução Francesa, né, no seu nascedouro, ele pedia direitos iguais, ele pedia igualdade, liberdade e fraternidade. O neoliberalismo realmente não está nem aí para esses princípios filosóficos. O neoliberalismo é apenas uma doutrina economicista de liberdade total para os grandes agentes do mercado, do capital. Ele esquece, então, o constitutivo do liberalismo clássico, que tinha o seu componente filosófico, político, de igualdade, liberdade, fraternidade, da primeira geração de direitos, e que depois foi evoluindo para a segunda e demais gerações ou dimensões, né, vários aspectos dos direitos humanos. Então, o neoliberalismo é hostil a esses princípios, é dessa forma que ele se distingue do liberalismo clássico, né? Que nasceu na modernidade ocidental junto com o socialismo, que foi uma reação a ele, né? Então, esse neoliberalismo, ele começa a ser considerado uma opção no início dos anos 70, com a famosa crise do petróleo de 73, a OPEP, etc., a quebra do preço do barril do petróleo. Isso gera uma crise mundial na economia, e a primeira experiência histórica do neoliberalismo é no Chile do Pinochet. Tá? Então, sob brutal repressão, economistas da Universidade de Chicago, que era o centro de pensamento principal dessa doutrina, dessa ideologia, que foi chamada de ciência, né? Ele manda os seus estudantes, os seus brilhantes, né, recém-doutores, para o Chile para experimentar essa doutrina, já que o governo podia fazer o que queria, porque estava numa ditadura. Isso mostra a diferença do liberalismo clássico, cujo nascedouro era justamente um grito por liberdade, por igualdade, não é? Pelo indivíduo que teria os seus direitos. O liberalismo inventa a figura do indivíduo. Tá? E isso foi profundamente revolucionário lá no século XVIII e XIX. Porém,